Os dinossauros eram um grande grupo de répteis, exclusivamente terrestres, que dominaram a Terra entre 230 a 65 milhões de anos atrás, na era Mesozoica. Eles eram animais muito diversificados na forma e no tamanho, que ia de 1 a 50 metros de comprimento, dependendo da espécie. Quando eles começaram a dominar a Terra, no período Triássico, os continentes estavam todos unidos em um só, denominado de Pangeia. No período seguinte, o Jurássico, a Pangeia se dividiu em 2 supercontinentes, a Laurásia, compreendendo América do Norte, Europa e Ásia, e Gondwana, América do Sul, África, Austrália, Oceania, Antártica e Índia. No período seguinte, o Cretáceo, a Laurásia e a Gondwana se fragmentaram, dando origem aos continentes atuais, com forma semelhante ao que temos hoje. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro chocou-se com a Terra. Os dinossauros foram extintos. Este evento planetário, de grande extensão, é usado pelos paleontólogos para marcar o fim do período Cretáceo e de toda a era Mesozoica. Se a história da vida na Terra pudesse ser condensada num período de um dia, 24 horas, os dinossauros teriam aparecido às 22 horas e desaparecido às 23 horas e 20 minutos. Nesta comparação, o ser humano teria aparecido às 23 horas, 59 minutos e 54 segundos. Normalmente nós somos colocados frente a muitos dinossauros ou a muitos fósseis, os quais eles têm registro apenas no hemisfério norte. Eles estão em todos os filmes, nas camisetas, nos livros. Mas nós tivemos os nossos próprios dinossauros. Aqui no Museu da Geodiversidade, muitos desses dinossauros que nós observamos aqui, eles são relacionados a fósseis que são exclusivos do nosso território, como por exemplo o Amazonsaurus, que só existe no território brasileiro e que foi encontrado na região amazônica, o Uberabatitã, que provém da região do Triângulo Mineiro, do município de Uberaba. No Brasil, foram descobertos até hoje cerca de 24 espécies de dinossauros. Os fósseis dessas 24 espécies foram encontrados em diversas regiões do país, com destaque para o município de Uberaba, onde 3 espécies dessas 24 já foram descritas e classificadas, uma das quais é o Uberabatitã riberói, o maior do país, com mais de 25 metros de comprimento. Uberaba é conhecido como a terra dos dinossauros do Brasil. Aqui já foram identificadas 3 espécies das 24 descritas até hoje. Além do mais, de dinossauro a gente tem coisas fantásticas, né? Além de elementos ósseos, temos osteodermas, são placas ósseas únicas que revestem o dorso, e temos os famosos e inéditos ovos dos dinossauros, né? Nós temos o maior dinossauro do Brasil, que é o Uberabatitã riberói, um indivíduo gigante que deveria passar dos seus 25 metros de comprimento. Temos o Baurutitã britoi, que era outro animal semelhante, mas de porte de 12 a 13 metros, e o Trigonossauros praisei. Nós achamos provas incontestáveis de 3 espécies novas. Aqui ao meu lado estão 4 elementos ósseos, são 4 vértebras dorsais de um desses 3 novos dinossauros que a ciência do mundo desconhece e que a gente pretende apresentar no máximo em 2 anos. E aqui a gente faz todo o processo do rito paleontológico. Da pesquisa, a gente faz a escavação, a gente traz o fóssil para o laboratório, onde a gente tem o técnico responsável por essa parte, que é a retirada do fóssil da rocha. A prioridade desse local aqui é retirar todo o arenito e deixar somente o fóssil exposto para futuro trabalho científico. O material vem para o laboratório, a grosso modo, às vezes em blocos, ou às vezes meio preparado, ou com gesso. Desse laboratório, depois de pronto, eu levo ele para a sala que a gente chama de sala 4. Lá, se for o caso, eu até também trabalho com réplicas, a gente trabalha um pouco de anatomia, mas na verdade já é um trabalho em conjunto. Nos 3 laboratórios é um trabalho conjunto com o paleontólogo. A grande diferença desse dinossauro aqui é que ele foi encontrado no centro de Uberaba, ao lado do shopping center, né? Ele é a primeira espécie
dessa unidade geológica chamada Formação Uberaba. Então nós temos vértebras caudais, sacrais, dorsais e cervicais. Esse do lado é uma vértebra, são 8 a 9 vértebras caudais de um animal novo, foi encontrado dentro da cidade de Uberaba. Isso é inédito, porque é difícil se encontrar peças assim, com arcos mais dispostos. Então, se você ver, tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértebras caudais. É uma peça muito bonita e vai ajudar, com certeza, a ser descrito um trabalho mais rápido. Então, isso é suficiente para esse grupo de titanossauros para descrever espécies. Por isso que a gente fala que, certamente, nós estamos com uma nova espécie de dinossauro. Quando eu falo espécie nova, de todos os grupos. Não é só dinossauro, não. É a primeira espécie de todos os agrupamentos que viveram na região de Uberaba. O importante salientar aqui é que eu estou trabalhando em um local que tem 4 animais aqui dentro. 2 a gente tem certeza quase que são herbívoros. E 2, a princípio eu vou falar um carnívoro, mas a gente tem vértebras, as mesmas vértebras, um pouco diferenciadas uma da outra. Tem chance de ser 2 carnívoros também. Um outro lugar de destaque é o município de Souza, na Paraíba, onde se encontra o Vale dos Dinossauros, que detém o recorde mundial por conter o maior número de trilhas de dinossauros em camadas de rocha sedimentar. Nós estamos em Souza, no sertão da Paraíba, interior do Nordeste do Brasil. Nessa região é um dos locais do território brasileiro onde encontramos o maior número de pegadas fósseis de dinossauros. E além disso, elas são algumas das pegadas mais bem preservadas em todo o mundo. E a grande questão, que é o que nós desenvolvemos em nossa universidade, é o questionamento sobre o porquê que se formaram tantas pegadas nessa região e quais foram os mecanismos que possibilitaram a sua preservação por milhões e milhões de anos. E a conclusão a que chegamos é que para haver a preservação de pegadas fósseis como as pegadas dos dinossauros daqui de Souza, na Paraíba, há necessidade da interação de filmes microbianos, de pequenas esteiras formadas por micro-organismos que recobrem as pegadas e que potencializam assim a sua preservação no registro da história geológica da Terra. Os dinossauros botavam de 22 a 25 ovos em diferentes tipos de ninho, com um tamanho médio parecido com os ovos de avestruz. A casca era relativamente fina e porosa, para permitir a troca de gases, importante para a sobrevivência do embrião, e também que fosse quebrada pelo réptil, marcando o seu nascimento. As pessoas imaginam que os dinossauros, como o Uberaba-titã, um animal de 25 metros, botavam um ovo do tamanho de um fusca, né? E, na verdade, não. Os ovos dos dinossauros, principalmente desse grupo dos titanossauros, no qual o Uberaba-titã, o Bauru-titã, o Trigonossauros pertencem, eram formas circulares do tamanho ou menor do que ovos de avestruzes. E olha que a casca é muito fina, é como uma casca de ovo de galinha, porque o filhote, como um réptilzinho, ele não tinha tanta força para romper se fosse uma casca muito grossa, né? O primeiro ovo de dinossauro da América do Sul também foi encontrado em Uberaba em 1945, numa região a norte de Peirópolis, chamado Mangabeira, que também era uma estação ferroviária, e foi descrito pelo Price num trabalho em 51 como o primeiro ovo de dinossauro. Você vê o tanto que era difícil, não existia referência para o Price comparar na América. Então ele teve que comparar esse ovo com ovos de dinossauros da região de Provence, na França. E naquela época ele já definiu que aquele ovo, quem fez a postura daquele ovo, teria sido um titanossauro, que está exatamente correto. Essa informação dele jamais foi questionada e é verdadeira até hoje. O Uberaba-titã ribeiroi é o maior dinossauro do Brasil, sem sombra de dúvida. Ele foi descoberto por mim e a gente começou um trabalho sistemático de escavação. Trabalhamos cerca de 3 anos, foram retirados cerca de 300 a 500 toneladas de rocha manualmente. Recentemente houve questionamentos que haveria outro dinossauro maior, mas na verdade não há. A prova disso é que nós, em 2014 ou 15, voltando nesse mesmo afloramento, descobrimos uma vértebra cervical, ou seja, uma vértebra do pescoço de um Uberaba-titã. E ela chegaria próximo a 1 metro.
o que dá ao Uberaba Titã um tamanho mínimo de 25 metros ou mais e o coloca definitivamente como o maior dinossauro brasileiro. E se o fóssil é relevante em função das suas características e possa ser algo novo como uma espécie ou que traga alguma informação importante acerca dos ecossistemas e do passado paleobiológico aqui, a gente então descreve esse material, faz uma publicação, submete a uma revista de preferência internacional, juntamente a isso a gente chama o paleoartista, faz a reconstrução desse bicho, porque na maioria das vezes são fragmentos ósseos, nem sempre são encontrados esqueletos articulados, faz sua coletiva de imprensa e disponibiliza para exposição. A gente visualizou agora há pouco um fêmur que é da classe dos titanossauros, os herbívoros que existem na nossa região. Então aqui foi uma das maiores escavações que o museu fez, que encontrou aí 198 fósseis de uma espécie que foi dado o nome de Uberaba Titã ribeiroi, que hoje está sendo, até no momento, o maior dinossauro do Brasil. Aqui vocês vão ver o tipo de sedimento, da onde foi retirado esse animal, a coloração, né, que é o material de calcário, que também já foi relatado, e algumas peças originais que estão próximo à réplica para ver dimensões de tamanho. A paleoarte é a arte de representar os animais extintos com um fim didático ou informativo, né? Então, é através dela que a gente consegue traduzir os dados da academia, da ciência, para o público, né? A gente consegue fazer simulações biomecânicas, né? A amplitude do movimento do pescoço, calcular o peso, o centro de massa e as dimensões em geral, né? Tendo isso, como que isso vai parar de pé e se manter aí por anos após anos? Com toda a visitação, com jovens tal, que são exploradores, né, naturais, querem subir, querem tal. E aí vamos aplicar o cimento com manta acrílica e tal, fazer as superfícies e tal, e aí remontando. E aí ele é inteirinho fragmentado, como um quebra-cabeça. Então essa obra é uma cena do Jurássico, que tem uma mãe com um filhote e um carnívoro, que é o abelisauro aqui no caso, rodeando para poder atacar esse filhote que em determinado momento, como toda a natureza, ele fica mais vulnerável e tal. Então essa é a cena. Encontrar um fóssil, eu acho que primeiro é uma experiência incrível, em especial quando a gente consegue reconhecer que ele é um registro de vida no passado da Terra. Se você o fizer, não guarde para você mesmo, mas procure uma universidade ou um museu que seja mais próximo do seu município e apresente esse fóssil aos pesquisadores para que eles possam atribuir um valor real, um valor de significado a esse material, nos auxiliando dessa maneira a fazer e a demonstrar que a gente pode contar a história da vida da Terra a partir daquilo que a gente tem no nosso país.